Bem-vindos ao canal para mais uma dica de leitura. Se você é uma pessoa que lê, que acompanha os noticiários, que às vezes você olha para o mundo, você olha para o que está acontecendo no nosso país e você fala assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora da ordem, tem alguma coisa que está invertida, né? Por exemplo, hoje, dia 1º de setembro de 2019, nós tivemos uma semana que se bateu muito no governo brasileiro por questão da floresta amazônica. Macron, Comunidade Europeia, a ONU, a Globo, ONGs, né, ativistas ambientalistas, dizendo que o Brasil não é o dono da Amazônia, que a Amazônia deve ser gerenciada, governada, administrada por um governo supranacional, pela ONU, né, porque nós não temos essa soberania, essa autonomia, essa independência sobre o nosso território. Aí você fala, mas o que é isso? Que loucura que é essa? A gente começou a ver um monte de vídeos percebendo que o interesse ali não é em relação à árvore, não é porque o Brasil é o pulmão do planeta, porque não é, mas é pela riqueza mineral que existe naquela região. Mas, se você olha para as coisas que são, né, notícias do mundo e você fala assim, tem alguma coisa errada, o livro que nós vamos comentar hoje é indicado para você. Eu gostaria de recomendar com força a leitura desse livro. É um livro pequeno, cerca de 140 páginas, é um livro fácil de ler, é um livro que traz dados, fatos, cita artigos, cita nomes de organizações, cita nome de congressistas americanos, né? Cita e relaciona a fonte. Então não é um livro leviano. Os autores, Gary Allen e Larry Abraham, são historiadores americanos que davam aula na época, em universidades americanas. Esse livro foi escrito em 1971. Então nós estamos falando de cientistas, de pessoas que trabalham com história, com fatos. Não estamos falando de um lunático que é esquizofrênico, que está criando aí uma teoria da conspiração. Não, pessoas que estão dizendo o seguinte, olha, diz o seguinte aqui na contracapa do livro. Há uma conspiração mundial e ela não é secreta. Está diante de nossos olhos. Aqui os autores apresentam os fatos. Nós estamos falando desse livro. Política, ideologia e conspirações, da Faro Editorial. Um livro muito bem acabado, letras grandes, fotos, gráficos, um livro fino, um livro fácil de ler, que fala que existem famílias ricas, e ela dá nome, Rothschilds, Rockefeller, Morgan e outras que ele vai citando aqui, que tem um plano da instituição de um governo mundial, o globalismo, a nova ordem mundial. Qual que é o problema? O problema é que existem as nações. Para você ter um líder mundial, supranacional, as nações têm que abrir mão da sua soberania, abrir mão da sua autonomia, abrir mão da sua independência, para que esse governo mundial mande aqui. Nós já vimos como a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, interfere no governo do Brasil. Ela manda projetos de lei, né, principalmente voltados a ambientalismo, direitos humanos, e são aprovados no Congresso, algo que veio pronto de lá. Então não é aqueles deputados, senadores que nós escolhemos, nós votamos, estão apresentando esses projetos. Os projetos estão vindo prontos da ONU, como se a ONU mandasse no Brasil. Então existe, né, o mundo hoje vê as claras, o mundo
as nações caminhando nessa direção de um governo mundial. Há muitos e muitos anos nós vemos grandes líderes se pronunciando sobre a nova ordem mundial, né? E esse livro trata disso, né? Anote esse livro, compre esse livro, ele é super barato, não custa nem R$ 20 um livro desse. Vale a pena ser lido. Se você é um estudioso, percebe que tem algo errado, se você é um cristão que estuda a Bíblia fala muito sobre essa questão de um governo mundial nos fins dos tempos. Ela fala muito desse governante mundial, ele chama de o anticristo. Você lê um livro desse e começa a traçar paralelos, você começa a ver que o que a Bíblia está dizendo lá está se descortinando às nossas vistas. E às vezes a gente fica ouvindo a Globo, fica ouvindo o Estadão, a Folha, o UOL, que tentam criar uma cortina de fumaça para que você não perceba a realidade. Então esse livro aqui, ele fala, afirma, alega, apresenta fatos de que famílias como Rockefeller, Rothschild e outras responsáveis por estourar guerras mundiais e revoluções. Então ele diz o seguinte, que Revolução Francesa, Revolução Russa, as guerras mundiais foram fomentadas por essas famílias. Elas financiaram os dois lados, gerando instabilidade. Para quê? Para lucrar com a guerra, para estabelecer poder, enfraquecer nações. Ela cita que o comunismo foi fomentado e financiado por essas famílias para promover uma estabilidade econômica, principalmente em países que elas ainda não dominavam. Ela fala que o Manifesto Comunista foi baseado num livro que existia 70 anos antes, mas era uma cartilha dos Illuminatis. Ela fala que a Grande Depressão das bolsas americanas foi tramada para que os banqueiros conseguissem lucrar com as recompras das ações. As ações despencaram, eles compraram, e quando elas subiram, eles lucraram. Então, existe por trás, né, do que a gente vê, muito mais coisas. Existe uma grande conspiração para a instituição de um governo mundial controlado por esses grandes banqueiros, por essas grandes famílias. Então, mas eu não acredito. Quando você fala numa conspiração, né, as pessoas não contra-argumentam os fatos. Elas olham para você com descaso, com risadinha, como se você fosse um louco, um lunático, uma pessoa que não bate bem do juízo, te ignoram, mas elas não contestam fatos. Os autores são historiadores americanos, estudiosos, cientistas. Escreveram esse livro na época do governo Richard Nixon. Eles citam nomes lá, nomes de pessoas, nomes de congressistas, nomes de grandes banqueiros, grandes autoridades espalhadas pelo mundo. Então eles apresentam fatos. E o que a grande mídia, né, os artistas, os grandes especialistas, eles riem, ridicularizam qualquer teoria de conspiração, mas eles não rebatem, né, os fatos que são apresentados aqui. Então uma pessoa inteligente, uma pessoa ponderada, uma pessoa equilibrada, ela lê, se informa dos fatos e tenta refutar os fatos com outros fatos. E não simplesmente falar, isso aí é teoria da conspiração, não vale nada. Então, se você é um estudioso, se você quer entender o que está acontecendo no mundo, é uma ótima introdução para você começar a entender que existe uma grande conspiração mundial em andamento para a instituição de um governo mundial, para que as nações como o Brasil percam a sua soberania, né? E como diz a Bíblia, para a instituição do anticristo, que vai ser um governo mundial terrível. Fica a dica de leitura,
Não esqueça de curtir e compartilhar. Até a nossa próxima.